Fala galera que tá ligada no canal Futebol Sem Fronteiras, mais uma quarta pra gente falar de tudo o que aconteceu no Campeonato Italiano, na Copa da Itália, enfim, tudo envolvendo as equipes lá da Terra da Bota. Para começar, muita Copa Itália. Na outra semana, quando a gente soltou o vídeo, apenas Inter e Juventus tinham entrado em campo para o jogo da ida, né? Vitória da Juve 2-1, 2 gols do Cristiano Ronaldo. Naquele dia que a gente postou o vídeo mesmo, Napoli e Atalanta empataram em 0-0. E essa semana, né, mais precisamente aí entre ontem e hoje, tivemos os dois jogos que definiram os finalistas. Jogando em casa, a Juve ficou no empate sem gols em um jogo bem movimentado contra a Inter, então a Juve consegue aí avançar para sua final número 21 de Copa da Itália. A Juve com 13 conquistas, 7 vice-campeonatos. Vai enfrentar na final a Atalanta, que em Bérgamo passou fácil pelo Napoli, 3-1, e com isso a Atalanta chega aí na sua quinta final de Copa Itália. A Atalanta tem um título e disputou a última vez a final da competição 2 temporadas atrás, quando foi vice-campeã diante da Lazio. Então, Juve e Atalanta, final da Copa da Itália, em jogo único, tá? É diferente de como foi na semifinal. Agora a gente pula um pouquinho já para falar de campeonato italiano, 21ª rodada, mais um passo aí, né, rumo à reta final do campeonato. E a rodada começou de forma a mexer com a tabela, né? A Inter de Milão fora de casa fez 2-0 na Fiorentina, havia assumido a liderança provisória do campeonato. Isso até o Milan, no dia seguinte, atropelar o lanterna do campeonato, fazer 4-0 no Crotone e recuperar a liderança da Série A. Nos outros jogos, o Sassuolo em casa perdeu para o Spezia, né? Uma das grandes surpresas da rodada. O Sassuolo não vence desde a 16ª rodada. Vitória do Spezia, vitória importante da equipe visitante. Se a Atalanta está bem na Copa da Itália e também está muito bem na Liga dos Campeões, o mesmo não dá para dizer dos últimos jogos da Atalanta no Campeonato Italiano. Contra o Torino, um time que está brigando ali para ficar fora da zona do rebaixamento, a Atalanta abriu 3-0 em 20 minutos e levou o empate já aos 40 do segundo tempo. 3-3 Atalanta e Torino em Bérgamo. Foi o quarto empate seguido da Torino no campeonato. A gente teve um clássico, né? A Juve enfrentou a Roma em casa, vitória da Juve 2-0. Estaciona a Roma um pouco na parte de cima da tabela e a Juventus segue subindo na competição e mostra que vai brigar até o final, tanto com a Inter de Milão quanto contra o Milan. Uma outra grande surpresa na rodada foi a vitória do Genoa, né? Uma grande vitória do Genoa, vitória 2-1 em cima do Napoli. O Genoa que vem aí já com 5 jogos sem derrota, né? São 4 vitórias nesse período. Vitória importante contra um time ali G6, G7 do campeonato, para tirar de vez o Genoa da parte de baixo da tabela. O Genoa respira, fica ali no meio da tabela, mas sem riscos ali de brigar no momento contra qualquer chance de rebaixamento. O Benevento mais uma vez tropeça, né? O Benevento fica no empate 1-1 com a Sampdoria, jogando em casa. Não vive boa fase também a equipe comandada aí pelo Inzaghi, né? Pelo Pippo Inzaghi, né? O irmão dele já treina aí há um tempo a equipe da Lazio. E ele, Pippo Inzaghi, que foi campeão da Série B da temporada passada com o Benevento, segue aí numa maré ruim e mais 2 pontos desperdiçados. A Udinese também conseguiu um bom resultado, 2-0 em casa, também respira na competição, né? Fica ali no meio da tabela, mais afastado da zona do rebaixamento. Como a gente falou aqui, né? Milan 4-0 no Crotone. Os detalhes desse jogo foram 2 gols do Ibra, que chegou a 501 gols por clubes, né? Então uma marca expressiva aí do Ibra. E os outros 2 gols marcados pelo Rebic, né? Croata aí, que jogou a última Copa do Mundo, foi vice-campeão mundial com a Croácia. 4-0 Milan, líder do campeonato italiano por mais uma rodada. E a cena do Parma não termina nunca, né? O Parma aí em casa, num duelo contra o Bolonha, também uma equipe que não tem tido grande sucesso na competição, mas o Bolonha passou fácil pelo Parma, 3-0. O Parma segue aí com muita dificuldade de pontuar, de sair dessa zona do rebaixamento. O Parma não vence há 2 meses no campeonato italiano, ou seja, não venceu ainda
neste ano. E pela primeira vez na história do clube, a equipe levou pelo menos, né, 2 gols aí nos últimos 5 jogos em casa. Então, situação delicada do Parma que precisa urgentemente mudar a chavinha aí. E qualquer ponto de agora em diante é muito importante para o Parma não necessitar aí de um milagre na reta final, né? Aproveitar que no momento ainda é muito possível sair dessa zona do rebaixamento. Então, importante aí para o Parma pontuar o quanto antes. E fechando a rodada, a Lazio, que emendou 7 vitórias seguidas, e a 7ª vitória foi nessa rodada contra o Cagliari, vitória por 1-0, que coloca a Lazio aí brigando justamente contra a sua arquirrival, né, a Roma, por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa. 1-0, 7ª vitória seguida, Lazio por enquanto em 5º lugar. A gente não tem agora notícia de transferência, né, porque a janela da Europa fechou na última semana, mas a gente já tem aí o início, né, dos preparativos para os campeonatos europeus entrarem na sua fase de mata-mata. Na próxima semana, né, na quarta-feira da semana que vem, dia 17, a Juve abre as oitavas de final, né, para as equipes italianas. A Juve vai até Portugal e enfrenta o Porto lá no Estádio do Dragão. Na outra semana ainda, né, lá da semana do dia 23 e 24, é que os outros 2 times italianos vão entrar em campo. A Lazio vai enfrentar o Bayern de Munique, né? Acho que a UEFA deu um tempinho a mais aí para o Bayern se preparar para esse jogo, visto que o Bayern está no Mundial, né? Já imaginando a possível final que o Bayern iria participar e vai participar, na final de amanhã contra o Tigres do México. E a Atalanta, que também está nas oitavas de final da Champions, e vai enfrentar o Real Madrid, né? Primeiro jogo, se eu não me engano, vai ser na Itália, o segundo jogo na Espanha. Mas também temos os times italianos na Europa League. E na quinta-feira, dia 18, as 3 equipes italianas na competição entram em campo, né, na fase 16avos. E as 3 equipes fora de casa, né, abrem a fase de 16avos de final fora de casa. O Milan vai até a Sérvia enfrentar o Estrela Vermelha. A Roma vai até Portugal também, assim como a equipe da Juventus, e vai enfrentar o Braga. E o Napoli vai até a Espanha e enfrenta o Granada. Então, dadas as notícias, a gente vai fechar aí o nosso vídeo de hoje com a classificação do campeonato italiano mais uma vez. Então, o Milan, líder da competição com 49 pontos, né, já quase batendo um turno aí na liderança, seguido da Inter de Milão, que tem 47. A Juventus um pouquinho mais atrás já está em terceiro com 42, mas a Juve tem um jogo a menos contra o Napoli, então virtualmente aí pode chegar a 45, né? Então briga aí ponto a ponto também com Milan e Inter. A Roma em 4º lugar com 40 pontos fecha o G4. A Lazio com essa 7ª vitória seguida já pula para 5º lugar, né? 40 pontos também, perde nos critérios de desempate. A Lazio aí brigando agora ponto a ponto com Roma e Juventus para um lugar aí entre os 4 primeiros e poder participar da próxima Champions. O Napoli fecha a Zona Europa, né? 6º lugar com 37 pontos. A Atalanta, que a gente comentou aqui, né? Final da Copa da Itália, oitavas da Champions, a Atalanta por enquanto em 7º também com 37. A Atalanta não estaria conseguindo por enquanto competição europeia através do campeonato italiano, né? Mas aí com a final da Copa Itália isso pode mudar mesmo com a Atalanta em 7º lugar. A zona do rebaixamento não muda, né? A Torino conseguiu um ponto importante, vai a 16 pontos, segue fora da zona, está em 17º. O Spezia, com essa vitória importante fora de casa, também vai a 21, respira um pouco, está em 16º, né? Os 2 times fora da zona. E aí sim, na zona do rebaixamento, o Cagliari, com 15 pontos, está em 18º, abre a zona do rebaixamento. O Parma, que não para de perder, não para de levar gol, tem sido aí vítima fácil dos adversários. O Parma em penúltimo com 13 pontos. E o Crotone, depois da goleada que levou do Milan, segue em último com 12 pontos ganhos. Então é isso, galera. Semana que vem a gente fala da 22ª rodada do italiano. A gente fala da partida, né, da Juve na Liga dos Campeões. E fala também da prévia, né, esperando aí os jogos dos times italianos na UEFA Europa League. Então é isso, galera. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Valeu e um abraço.